Olá, eu sou o pastor Pablo Gomes. Você vai assistir agora uma das nossas mensagens. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem nos seus grupos de mensagens. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. E eu vim aqui para trazer uma palavra para você nessa noite, que eu espero que abençoe muito a sua vida, que abençoe muito o seu coração. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que esse dia estava nos planos do Senhor. Esse dia estava nos planos do Senhor. O Salmo 139, no verso 16, vai dizer que o Senhor escreveu todos os nossos dias no seu livro, quando ainda nenhum desses dias havia. O livro do propósito de Deus, ele escreveu todo um propósito para a nossa vida. E nessa noite nós vamos falar de propósito. Nós vamos falar de sonhos. E a palavra do Senhor diz que Deus escreveu o nosso propósito na eternidade, porque os propósitos de Deus são eternos, amém ou não amém? O problema é que quando a gente nasce, a gente esquece qual foi o combinado, lá na eternidade. E às vezes a gente vive a nossa vida fora desse propósito, sem entender, sem saber qual é o propósito de Deus para nós. Ou às vezes, até sabendo o propósito de Deus, mas não entendendo como as coisas se desenrolam, como as circunstâncias da vida acontecem, e a gente parece estar muito longe daquilo que nós cremos que é o propósito de Deus para nós. Você está me entendendo? Diz amém. No curso da nossa vida, às vezes a gente toma as rédeas, toma o volante, fica à frente, toma o controle, e a gente acaba seguindo por um caminho que não é aquele caminho que o Senhor escreveu para nós, para a nossa vida. Invariavelmente, esse caminho vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar num lugar muito ruim. E quando ele chega num lugar nenhum, é trágico, porque a gente tende a se acostumar com o mais ou menos. O mais ou menos é melhor do que o ruim. É ou não é? Mas o mais ou menos é o inimigo do bom, e o bom é o inimigo do excelente. Você está entendendo? Diga amém. Mas quando esse caminho te leva para um lugar muito ruim, geralmente você procura um caminho de volta, e aí isso é bom. Então, de repente, você hoje está numa circunstância muito ruim. Você, de repente, hoje está você tomou o caminho da sua vida, você tomou a rédea da sua vida, e você chegou num lugar muito ruim. Hoje você veio aqui procurando um caminho de volta. E hoje o caminho de volta está aqui nesse lugar. E haverá uma oportunidade para você nessa noite tomar o caminho de volta. Mas eu peço mesmo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude quanto àqueles que acham que não estão num caminho ruim, mas também não estão no caminho que Deus gostaria que eles estivessem. Até estão no caminho, mas talvez estejam parados. Até estão no caminho, mas estão nos processos desse caminho, porque o propósito, ele só acontece depois dos processos. É necessário passar pelos processos da vida para que a gente alcance e cumpra o propósito que Deus designou para a gente. E eu vou dizer uma coisa para você: se o propósito está doído na tua vida, alegre-se, porque o Senhor tem pressa em cumprir o propósito. Se está doendo, é porque o Senhor está com pressa em cumprir o propósito na tua vida. Se está difícil, se está muito apertado, é porque o Senhor está com pressa de realizar tudo aquilo que Ele já determinou na eternidade para a tua vida. Se está muito confortável, preocupe-se. Se está muito confortável, se está muito bom, preocupe-se, porque a zona de conforto nunca é um lugar bom para o crente. Como o apóstolo Ezequiel Teixeira fala, ser cristão, estar no reino de Deus, exercer um ministério, é subir uma escada rolante ao contrário. Se você parar, você volta. Se você parar, você desce. Se você parar, você cai. Se você parar, você volta atrás. Mas você precisa continuar, ainda que seja cansativo, ainda que às vezes seja doloroso, você não pode parar. Por isso você precisa conhecer qual é o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida. Porque aquele que tem o propósito de Deus na mente, aquele que sabe, que tem muito claro aquilo que Deus tem para a sua vida, ele não para em hipótese nenhuma.
ele pode ser atacado, ele pode ser apedrejado, ele pode ser perseguido, ele pode ser maltratado, ele pode ser injustiçado, mas ele não para, porque o propósito está claro na sua mente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você agora está entendendo por que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque o Senhor está dizendo para você, olha, tenha claro o propósito que eu tenho na tua vida. E todas essas tribulações e aflições não vão te parar. Nada disso vai te parar. E a gente vai ver um exemplo na Bíblia, um exemplo muito conhecido. Um texto bíblico muito conhecido. Mas a palavra do Senhor, ela se renova, eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Gênesis, capítulo 37, vai falar de um sonhador, José. José era um sonhador. José era um sonhador, e como todo sonhador, ele tem muito claro na sua mente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque José, ele não sonhava sonhos de barriga cheia. José não sonhava sonhos fruto da sua mente, mas José, ele sonhava os sonhos de Deus. Os sonhos que José sonhava eram os sonhos dos propósitos de Deus. Amém? Gênesis capítulo 37. Eu vou ler a partir do verso 5. Se você achou, dá glória a Deus aí. Se você quiser no meio da pregação dar glória a Deus, dizer aleluia, dizer que Jesus é lindo, dizer que Ele é santo, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Se tu quiser invocar a presença dEle, falar, Senhor, fala comigo nessa noite. Ah, Deus, vem, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Se você quiser no meio da pregação dizer esse tipo de palavra para Deus, você pode ficar à vontade, que não me atrapalhe nada. Pelo contrário, a unção, a glória que você dá aí, desce aqui sobre o altar, desce sobre a igreja, desce sobre a nossa vida. Amém? Ele é digno. Diz assim a palavra do Senhor: teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Por que eles odiavam José? Por seus sonhos e por suas palavras. Por isso eles odiavam José, por seus sonhos e pelas suas palavras. E teve José outro sonho. Olha só, o cara já estava sendo odiado por causa de um sonho. Agora o cara tem outro sonho. E o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Preste atenção, José não interpretou os sonhos para os seus irmãos. José, ele não disse o que os sonhos significavam. Ele só falou assim: olha, eu sonhei com isso. O meu sonho foi esse. Quem é que trouxe a interpretação dos sonhos? Os irmãos e o próprio pai de José. Você está entendendo? Diga amém. José só contou o sonho. Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Até aí
não feche a Bíblia, segura aí que a gente vai acompanhar esse texto aí. Muita gente aqui já conhece a história de José, talvez haja quem não conheça a história de José. Mas a maioria de nós já ouviu a história de José diversas vezes, porque a história de José é uma história singular. José foi o filho amado do seu pai, Jacó, e Jacó teve outros 11 filhos, mas a palavra de Deus deixa bem claro que José era o filho amado. José era aquele filho que Jacó mais amava. Isso acontece? Acontece. Acontece de haverem filhos que são amados pelo pai. E José era um filho amado pelo pai. E em determinado momento, José ganha do seu pai uma túnica de várias cores. E a gente fala assim, poxa, ganhou uma túnica, beleza, ganhou uma roupa, tal, ganhou uma roupa do seu pai. A palavra de Deus diz que os irmãos invejaram ele, odiaram ele. Pô, mas por causa de uma roupa que ele ganhou? Não, amados, deixa eu te falar uma coisa. Uma roupa naquela época valia muito dinheiro. Uma roupa era algo caríssimo. Não existiam as fábricas, as indústrias têxteis. A China não era do tamanho que é, que hoje vende roupa para a gente aí até pela internet. Não existia, não se fabricava roupa com uma mão de obra tão barata, de uma forma tão fácil, tão simples. Não havia. Então uma roupa para ser feita demandava muito custo e dependia de raríssimas pessoas que sabiam fazer. E quando se tinha condições de adquirir uma roupa, era uma peça única, uma túnica. Porque não tinha esse negócio também de comprar uma blusa, uma calça, aí a blusa para combinar com a calça, a roupa, tal, não sei o quê. Não, era uma roupa, uma túnica. E essa túnica era de uma cor só, de um tecido só. Mas José ganha uma túnica de várias cores, ou seja, uma túnica ainda mais cara, mais difícil de se fazer, mais difícil de confeccionar. E aquilo levantou no coração dos seus irmãos uma inveja. Por quê? Porque agora José se destacava no meio dos seus irmãos. Enquanto todos tinham uma túnica de uma cor só, José agora tinha uma túnica multicolorida, uma túnica de muitas cores. E aonde José chegava agora, ele chegava. É ou não é? No ambiente onde, imagina se todo mundo aqui tivesse vestido branco e você chegasse aqui de vermelho, você ia ou não ia sobressair no meio do povo? Ou se você chega de preto, ou você chega de amarelo, ou você chega de um monte de cor, você ia chamar atenção. Assim era José no meio dos seus irmãos. Agora José tinha uma posição de destaque, ele não tinha um trono, ele não tinha uma cadeira, um lugar melhorado na mesa, mas agora ele estava numa posição de destaque. Preste atenção no que eu quero te falar. Túnica, na Bíblia, aponta para talentos, para dons, para unção. Você está entendendo? Diga amém. E há um problema, porque quando o teu pai, ele te dá talentos, o teu pai, ele te dá dons, o teu pai, ele te dá unção, alguns irmãos vão te invejar. E alguns irmãos vão começar a te odiar. E alguns irmãos vão querer te vender. E alguns irmãos vão querer te matar. Porque aquele que tem túnica causa isso na vida de algumas pessoas. E eu vim aqui para falar para algumas pessoas que têm túnica, que têm graça, que têm chamado, que têm unção, que têm dons, que têm talentos, mas que podem estar sendo perseguidos, maltratados, machucados. E aí de repente você está pensando assim, parei, vou tirar essa túnica fora, vou guardar essa túnica, porque essa túnica só está me trazendo problemas. Essa túnica está me trazendo angústia. Essa túnica está me fazendo perder o amor dos meus irmãos. Essa túnica está me fazendo ser perseguido, apedrejado, caluniado. Mas deixa eu te falar uma coisa, amado. O que você precisa ter em mente não é o que você tem. O que você precisa ter em mente é o propósito de Deus para a tua vida. Porque senão a gente abre mão dos dons, dos talentos, do chamado,
da vontade de Deus, a gente abre mão porque é difícil. Não é fácil ter túnica. Não é fácil ter uma túnica de várias cores. Não é fácil. E é mais fácil a gente dobrar e guardar no guarda-roupa. E o Senhor me trouxe aqui para falar para algumas pessoas que têm dons espirituais e que esses dons estão engavetados. Pessoas que têm chamados, mas que esse chamado está colocado numa prateleira, num segundo plano, porque é difícil exercer o chamado. Requer sacrifício, requer lágrimas, provoca choro. E aí às vezes é mais fácil abrir mão. É mais fácil deixar para lá, não deixa que outro faz. Porque se eu fizer, eu vou entrar em conflito com os meus irmãos. Porque se eu meter a mão para fazer, vai ter conflito entre os irmãos. E aí a gente abre mão de fazer aquilo que é o propósito de Deus para nós, porque a gente não quer conflito. Porque a gente está mais preocupado com o amor dos irmãos do que com o amor do Pai. Desculpa, mas o Senhor me trouxe aqui para te falar isso nessa noite. É importante que você tenha o amor dos seus irmãos, mas é muito mais importante que você seja amado pelo Pai. E acima de tudo, é muito mais importante que você ame a Deus do que você ame seus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. O mais importante é que você tenha o sonho de Deus claro na tua vida, ainda que isso te custe muita coisa. Imagina se José tivesse sonhado tudo que ele ia passar. Imagina se José tivesse sonhado tudo aquilo que ele ia sofrer. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Se Jesus falasse para você tudo, se Deus falasse tudo para você, que você vai passar até o teu sonho se realizar, você parava agora. Deus coloca um sonho no teu coração, que é um propósito eterno, que nasceu no coração do Pai. Ele coloca isso no teu coração, mas se Ele te contar tudo que vai acontecer até chegar lá, você para. Ele sabe disso. Ele sabe que você para. Então Ele te conta o quê? Ele te conta aquilo que motiva o teu coração. Ele te conta aquilo que te move. Ele te conta aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, aquilo que está no teu íntimo. Ele vai e te conta, ele te fala assim: olha, eu vou te dar isso, eu vou realizar isso na tua vida, eu vou fazer isso na tua vida, tão somente esteja no meu propósito. Mas se ele falar como é que vai ser até chegar lá? O que José mais desejava? José mais desejava na sua vida era o respeito dos seus irmãos. O que José mais desejava na sua vida era o amor dos seus irmãos, era o carinho, era o respeito, era o reconhecimento dos seus irmãos, era isso que José mais desejava. Qual foi o sonho que Deus deu para ele? Os irmãos se inclinando diante dele. Você está entendendo? Diga amém. Então o Senhor falou para José: José, olha, eu vou realizar o teu sonho, teus irmãos vão te honrar, José. Teus irmãos vão ter que te honrar. Teus irmãos vão entender quem você é. Só que José, eu só vou te contar até aqui, que se eu te contar tudo que você vai passar para chegar até lá, talvez você pare no meio do caminho. Ei, deixa eu te falar uma coisa, amado. Como eu disse aqui, Salmo 139, o Senhor escreveu um propósito para a tua vida. Viva nesse propósito. Viva nesse propósito. Sabe por quê? Porque se você não viver no propósito, se você não se alinhar ao propósito de Deus, os planos de Deus não vão falhar, só que eles vão funcionar sem você. Eles vão funcionar sem você. Para tudo existe um propósito no céu. Mas o mais importante é que a gente cumpra o propósito de Deus como João, discípulo amado. E não como Judas, o traidor. Ambos cumpriram o propósito. Cada um escolheu qual propósito seguir. E José,
A palavra de Deus diz que Deus estava com José. Abre aí, você está com a Bíblia aberta? Pula 2 capítulos aí, vai lá no 39. José é vendido pelos seus irmãos como escravo. Na verdade ele seria morto. Judá tem misericórdia dele e pede, clama, intercede por ele. Eles vendem o irmão, aí vende para ser escravo. José agora é um sonhador escravo. Deixa eu te falar uma coisa, amado, pensa bem para quem você conta o seu sonho. Amém? Pensa bem para quem você conta os seus sonhos. Eu já tive o desprazer de contar sonhos para pessoas erradas. E sabe o que acontece quando você conta o teu sonho para uma pessoa errada? Ele acha que você é presunçoso. Ele acha que você está se sentindo. Ele acha que você... Foi o que os irmãos José pensaram a respeito dele. Tu está achando que a gente... Pô, cara, tu está achando que a gente vai... Quando você conta o teu sonho para qualquer pessoa, você vai receber um balde de água fria. E isso é muito perigoso. Porque daí advém às vezes perseguições que poderiam ser evitadas se você tivesse guardado o teu coração. Olha o que o texto fala sobre Jacó. Seu pai, porém, guardava essas coisas no coração. Jacó tinha mais sabedoria do que seu filho José. José tinha 17 anos, um garoto. Jacó ouviu aquilo e fala assim, aí Jacó pergunta para ele assim, por acaso eu e tua mãe vamos nos curvar diante de ti e também os teus irmãos? Jacó só perguntou isso. E o que ele fez? Guardou essas palavras no coração. Sabe o que Jacó pensou? Se esse sonho é de Deus, vai acontecer. Amém ou não amém? E aí quando a gente fala do sonho para a pessoa errada, a gente é frustrado, a gente é tido como presunçoso. Só que aquele que não sonha não chega a lugar nenhum, meu amado. Se você não sonhar com algo mais, você vai parar onde você está, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar estacionado. Eu lembro quando a gente era lá do outro lado, aquela igrejinha pequenininha lá. E você olha para lá e olha para cá e você fala assim, é um milagre. Uma igrejinha pequenininha, a gente sentava tudo apertadinho, ninguém ia no banheiro na hora do culto, porque não dava para levantar e passar. Eu arrumei muitas vezes aquelas cadeiras, eu sei que a medida entre a da frente e a de trás é só um pé. É ou não é verdade? A gente arrumou muitas aquelas cadeiras, aí era um pé, a da frente estava aqui, você encostava no pé assim, era só para passar um pé assim de lado. E 43 não passa não, é o meu pé, que é 40, 41. Então você tinha que passar assim de lado, ó, na fileira. Dia de domingo, Santa Ceia de manhã de terno e gravata, de gravata só, gravata, no verão, todo mundo passando essa rua de biquíni e sunga indo para a praia, e a gente ali de gravata, um sol de 40 graus, o teto baixinho. Quando o pastor falava assim, fica de pé, tinha gente que quase desmaiava, porque o calor maior fica no teto, né? Aí tu levantava assim, aquela região do alto da sua cabeça, tinha gente que ficava vermelho, suando e bica. Muita gente não entrava na igreja, ficava na varanda, porque não aguentava entrar. Não cabia, ficava a gente no corredor, ficava a gente na varanda, aquele negócio todo, lembra disso? Mas um dia Deus colocou um sonho no coração do pastor Edson. Um sonho que se talvez ele falasse para qualquer pessoa, você vai falar assim, pô, loucura. Aquele pastor daquela igreja quer uma igreja igual a essa aqui? O pastor daquele templo lá, que é um templo igual a esse aqui, é presunçoso. Não é isso que iam dizer? Né? Se ele contasse o sonho para qualquer um? É ou não é? Mas quando você sonha os sonhos de Deus, Ele se encarrega da realização. Quando você sonha os sonhos que estão alinhados com o propósito de Deus, é Ele que se encarrega de fazer cumprir todas as coisas. Eu lembro que tinha a reunião dos pastores aqui na região, ainda tem até hoje. Tinha a reunião dos pastores aqui das igrejas aqui,
E a gente reunia naquele templo menor. Quando esse templo aqui começou a ser levantado, que ficou desse tamanho, e marcaram uma reunião aqui, daí tinha pastor que entrava e ficava... Eu lembro que nesse dia eu intercedi pela vida do nosso pastor, porque eu falei, Senhor, tem misericórdia, blinda a vida dele com teu sangue, Senhor. Porque às vezes a perseguição vem dos irmãos. Às vezes a gente é vendido pelos irmãos. Às vezes a gente é maltratado pelos irmãos, não é pelos de fora não, mano. Às vezes é pelos irmãos. Muitas vezes é pelos irmãos. Amém ou não amém? Aí agora nós estamos aqui. A liderança dessa igreja sonhou o sonho que Deus deu ao pastor. Os diáconos sonharam junto com o pastor. Os auxiliares sonharam junto com o pastor. Os colaboradores sonharam, a igreja sonhou junto, os grupos familiares sonharam junto, e agora nós chegamos aqui, e agora? E agora? E agora parou? E agora acabou? Chegamos no fim? Você sabe a resposta. Porque existem duas coisas muito perigosas na vida de uma pessoa. É quando ela não tem sonhos. Porque quando ela não tem sonhos, ela não tem destino, ela não vai para lugar nenhum, ela não tem propósito, ela não tem... A maioria das pessoas que entram em depressão, eu não entendo de depressão, depressão é algo científico, amém? Quem entende disso são os médicos, mas eu percebo que a maioria das pessoas que sofrem de depressão, elas não têm propósito de vida. Elas não têm algo maior para o que trabalhar, para o que servir, para o que fazer. Elas não têm propósito mais, elas perderam os sonhos, perderam os propósitos. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela deixar de sonhar. E a segunda pior coisa é ela achar que já realizou. Porque se ela achar que já realizou, ela para ali, de onde ela chegou. E o que o Senhor me trouxe para dizer aqui nessa noite? Me trouxe para dizer para essa igreja aqui, que o pastor Edson continua sonhando grandes sonhos. E sonhos que são do Senhor, e você precisa sonhar junto, amado. Você não pode achar que já realizou. O teu pastor, ele sonha sonhos muito altos, sonhos muito grandes. Talvez ele não possa nem compartilhar tudo contigo, porque você não está na hora de ouvir. Mas tenha certeza que ele sonha sonhos muito altos, muito grandes. E você, liderança dessa igreja, diáconos, auxiliares, ovelhas do Senhor, vocês têm que sonhar os sonhos de Deus para esse lugar. Não acabou, não está nada realizado ainda. Deus tem muito mais para fazer. Eu me lembro que na inauguração desse templo aqui, um homem de Deus profetizou a respeito de uma escola, que seria do lado aqui, ou de um lado ou do outro aqui, por aqui, seria por aqui, uma escola dessa igreja aqui. Essa igreja estaria à frente de uma escola. Amados, como eu sonho com as minhas filhas estudando numa escola liderada por cristãos, como eu sonho com isso. E aí, você vai continuar sonhando ou você acha que já acabou? E para a tua vida, os teus sonhos, o teu chamado específico, o propósito que Deus colocou para você, sabe por quê? Porque quando você entende o teu propósito, o teu propósito sempre vai estar alinhado com o propósito do corpo, sempre. O teu propósito sempre vai estar alinhado com o propósito do corpo. Pastor, mas Deus me colocou um propósito na minha vida de eu ser médico. Pode ter certeza que se você quiser realizar esse propósito que Deus colocou no teu coração, esse propósito de ser um médico vai estar alinhado com o corpo de Cristo. Vai estar alinhado. Para ser um advogado, vai estar alinhado com a igreja do Senhor, com o reino de Deus. Para ser um engenheiro, para ser um pastor, aí não precisa nem falar. Para ser um missionário, para ser um diácono. Só que o Senhor te chama para essas coisas. Mas no curso do caminho vai ficando tão difícil que você, não vale a pena não. Não vale a pena não. Deixa esse sonho para lá. Deixa esse sonho para lá. Eu vim aqui te dizer nessa noite, não deixa esse sonho para lá não, cara. Não deixa esse sonho esquecido não, porque vai valer a pena. Todo sacrifício, toda luta, toda tribulação, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você nessa noite que vai valer a pena.
Vai valer a pena ir até o fim, vai valer a pena não desistir, vai valer a pena sofrer o dolo, vai valer a pena levar a culpa, vai valer a pena. Vai valer a pena. José, Gênesis 39, o Senhor, versículo 2, o Senhor estava com José, e José foi um homem próspero. Aonde o Senhor estava com José, ele foi um homem próspero? Na casa de Potifar. Agora ele era um escravo, mas o Senhor estava com ele. E ele era próspero como escravo. Você já viu um escravo próspero? Está aí José, um escravo próspero. Potifar pega tudo que ele tem e dá na mão de José, fala assim, administra aí do teu jeito. E a Bíblia fala o seguinte, eu não vou ler para não tomar o tempo, mas a Bíblia fala o seguinte, que nem Potifar sabia mais o que ele tinha, porque ficava tudo na mão de José. Tamanha era a confiança que Potifar tinha em José. Aí acontece aquela treta toda com a mulher de Potifar, que você já sabe qual é, aquela endemoniada, vai em cima do menino, o rapaz sai correndo, e é preso, caluniado, por causa de uma mentira ele é preso, e aí ele fica preso, e olha o que vai dizer o texto, verso 21, e o Senhor porém estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Agora José era o preso que tomava conta dos outros presos, e ficava com a chave da cadeia. Você já viu um negócio desse? O preso que fica com a chave da própria cela, e da cela dos outros presos, e toma conta dos presos, e o carcereiro ficava lá só de boa, toma conta aí para mim. Por quê? Porque todos aqueles que estavam em volta de José entendiam que o Senhor era com ele. As pessoas viam que o Senhor era com José. E por que o Senhor era com José? Por que José reteve esse espírito pacífico? Por que José não se revoltou? Por que José não se angustiou? Por que José não desistiu? Por que José não começou a se lamentar? José podia ficar cheio de mimimi, falar assim, Senhor, tu está vendo, tudo isso é injusto. Eu podia ter pegado aquela mulher lá, mas eu não peguei. Estou aqui injustamente, é ou não é verdade? Ele tinha tudo para se lamentar, mas deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Quando você está focado no teu sonho, quando você está focado no propósito de Deus, você não tem tempo para se lamentar. Se você entrou num período de lamentação, eu vim aqui para te dizer que você perdeu o foco. Volta e olha para onde você tem que olhar, para os sonhos maravilhosos que Deus sonhou para a tua vida. Porque o Senhor não sonhou com você nesse estado, o Senhor não sonhou com você nessa situação, o Senhor sonhou sonhos, pensamentos de paz tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Você está entendendo, meu amado? Esse lugar está cheio da glória do Senhor. Esse lugar está cheio da presença do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor hoje está acordando novos sonhos. Pessoas que tinham guardado seus sonhos, pessoas que não entendiam, mas agora estão tendo a compreensão de que todo esse processo é necessário. E tudo que José passou era necessário. Tudo que José passa na casa de Potifar, tudo que José passa na prisão, é necessário. Agora José volta para o palácio. Faraó tem um sonho. E alguém diz para Faraó assim, tem um cara lá na cadeia, que o cara entende desse negócio de sonho aí. E ele interpreta os sonhos pelo Espírito do Senhor. Aí Faraó, curiosão, querendo saber o que significava as vacas magrinhas e as vacas gordas, manda chamar José. Manda chamar José. Aí José vira e fala para ele o seguinte, olha, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que virá sobre o Egito. E as 7 vacas magras são os 7 anos de recessão, de crise que virá sobre o Egito. De sorte que a crise será tão grande que as 7 vacas magras vão engolir as gordas. Ou seja, as gordas não serão suficientes para suprir as magras vão engolir as gordas. Ou seja, vai todo mundo morrer. Aí Faraó ficou desesperado, e agora o que eu faço? Aí José
numa palavra de sabedoria, diz para ele, ó, você pega um administrador, um cara bom, um bom administrador, você vai fazer isso, isso e isso, constrói celeiros, tal, não sei o quê, e durante esses 7 anos de fartura, você separa tantos por cento, guarda nesse celeiro, porque quando vier o tempo das vacas magras, você vai ter guardado para suprir, e para que o povo não morra de fome, e você ainda vai ter para vender aos povos ao redor, beleza? Então escolhe o cara aí. Aí Faraó falou assim, mas eu não tenho esse cara. Aí José falou assim, então vou ter que fazer esse sacrifício. Só que assim, lá da cadeia não dá. Aí ele é colocado como vice-governador do Egito. Preste atenção, José sonhou com a casa de Potifar? Não. José sonhou em ser vendido escravo? Não. José sonhou que ia para a cadeia? Não. José sonhou que ia voltar para o palácio para servir Faraó? Ele não sonhou com nada disso. Tudo isso era o processo de Deus na vida de José. José só sonhou com o final. No curso desse processo, você vai ter altos e baixos, amado. Tem hora que você vai ser só um escravo. Tem hora que você vai ser um escravo de luxo na casa de Potifar. Tem hora que você vai estar na cadeia. Tem hora que você vai estar de volta dentro da casa de Faraó agora. E agora você é o vice-governador do Egito. Você é o segundo homem do Egito. Era vascaíno, vice-governador do Egito. Brincadeiras à parte, no culto do HC aí, quem precisar de uma camisa do Flamengo emprestada, eu tenho mais de uma. Então você pode... Vice-governador do Egito, agora o cara mandava. Por quê? Porque Faraó era tido como um deus. Então Faraó não aparecia para o povo. Talvez você não saiba disso, mas Faraó era tido como um deus. Quando Faraó aparecia, era Deus na terra. Então quem botava a cara, quem estava de frente para o povo? José. José agora mandava em tudão. Mas já era o final? Não. Porque o que José mais sonhava não era em ser governador do Egito. O que José mais sonhava, falar assim, o amor dos meus irmãos. Eu quero o amor dos meus irmãos. Sabe o que José queria? José não queria tripudiar sobre os seus irmãos que o venderam. José não desejava falar assim, agora estou por cima da carne seca aí. Não, isso não era o que estava no coração de José. Assim como não era o que estava no coração de Davi, quando ele fala no Salmo 23, colocas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Presta atenção, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não desejava estar no topo para pisar em cima dos seus inimigos. Não. O que ele fala é uma constatação. Ele fala assim, sabe o que Deus faz? Deus pega uma mesa e coloca perante mim na presença dos meus inimigos. Mas o desejo de Davi nunca foi esse. Davi nunca quis isso. Porque os propósitos eternos não geram isso no nosso coração. Então se você quer vencer, para você vencer e sambar em cima da cara das amigas, como falam aí, né? Você tá fora do propósito. Você está fora. Porque quando você sonha os verdadeiros sonhos de Deus, você vive para o reino. E sabe o que você quer? Você só quer o amor dos seus irmãos. Você só quer amá-los e ser amados por eles. É tudo que você quer. José não guardou ressentimentos. José não guardou ressentimentos. Agora José estava numa posição de honra, mas ele não guardou ressentimentos dos seus irmãos. O que acontece? A fome chega lá onde os irmãos estão, e os irmãos de José vêm até ele, para quê? Para comprar comida. Só que agora José está vestido de egípcio, está com cara de egípcio, devia estar com aquelas maquiagens de egípcio, né? Egípcio tinha essas coisas meio estranhas, né? Aqueles olhinhos assim pintados, aquele negócio, né? Tinha esse negócio. José estava vestido como egípcio, mas o coração de José pertencia ao Senhor. Nunca deixou de pertencer ao Senhor. Agora José já estava mais velho. Seus irmãos chegaram e nem reconheceram ele. E o que acontece quando eles chegam diante de José? Eles chegam diante de José e se curvam. Eles se curvam diante de José. O sonho de José está realizado? Fala comigo, não. Porque o desejo de José não era que seus irmãos se dobrassem diante dele. O desejo de José era o amor e o reconhecimento dos seus irmãos. Aí José fica aquele negócio todo que você já sabe da história, vai, volta, tal, bota um copo lá dentro, faz de conta que eles roubaram, pega ele, faz de conta que prendeu, e solta eles de novo, e manda trazer o pai, aquele negócio todo, que você já viu lá na série da Record, né? Alguns já leram na Bíblia também.
vem José também, vem Jacó também. E quando ele se declara aos seus irmãos, ou melhor, antes de vir Jacó, quando ele se declara aos seus irmãos, ele vai falar aqui, olha, vai mais à frente um pouquinho, capítulo 45. É quando José se dá a reconhecer pelos seus irmãos. Quando ele fala assim, olha, eu sou José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito, aqueles que vocês venderam para os ismaelitas, venderam como escravos, sou eu. Quando ele fala isso, soa como uma acusação, não é? Eu sou aquele que você vendeu, cara. Agora tu está lascado. Não, ele fala para que os irmãos lembrassem. Eu sou aqueles que eu sou José. Qual José? Aqueles que vocês venderam, pô. Agora vocês lembram, né? Então sou eu. Aí os irmãos entram em pânico. Pô, o exército todo na mão de José. Carros, cavaleiros, soldados, tal, aquele negócio todo. A maior potência militar e econômica do planeta naquela época. Estava na mão de José. Eles entram em pânico. Ele falou assim, agora lascou. Por que eles entram em pânico? Porque eles nunca entenderam o sonho de José. Então eles pensam assim, agora que José está numa posição de honra, José vai me pisar. Agora que José está numa posição de autoridade, José vai me perseguir. Só que isso nunca teve no coração de José. Isso nunca esteve nos sonhos que Deus deu para José. Sabe o que José deseja? Já deseja o amor dos seus irmãos. É só isso. E aí ele vira e declara para os seus irmãos, olha, agora pois, não, versículo 5, 45, 5. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Olha só, sabe o que José está dizendo para os seus irmãos? Esquece o que vocês fizeram comigo, porque eu já esqueci, cara. Sabe o que José está falando? Só me ama, pô. A vida já foi muito dura com a gente. Nós já erramos muito. Vocês erraram muito comigo, eu errei com vocês. Eu ficava caguetando vocês para o papai lá, quando vocês faziam besteira, porque era isso que José fazia. Quando os irmãos dele faziam besteira, José ia lá, corria e contava para o pai. Então também José não era de todo santinho, não. Amém ou não amém? Nós cometemos erros. Nós cometemos falhas um com o outro. E essa noite é uma noite de reconciliação. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Nós precisamos nos reconciliar para continuar sonhando os sonhos de Deus. Nós precisamos estar com o coração limpo um com o outro, com os nossos irmãos, para que possamos viver todos os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque se o nosso coração estiver amargurado, se houver no nosso coração qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer coisa prendendo, sabe o que vai acontecer? A gente fica no mesmo lugar. Os irmãos de José eram a mesma coisa de quando José saiu de lá. Mas José tinha rompido, José agora estava no outro patamar, no outro nível. Por quê? Porque isso nunca prendeu o coração de José. Amém ou não amém, amado? Então nessa noite é uma noite de escolha. O que você quer? Você quer continuar ressentindo? Você quer continuar pensando no passado? Em coisas que aconteceram há 5, 6, 7, 10 anos atrás? E continuar remoendo isso no teu coração? E aonde você vai chegar com isso? Vai ficar parado no processo, vai ficar parado na casa de Potifar, vai ficar parado dentro da cadeia, vai ficar parado no palácio, mas não vai chegar à realização do sonho, enquanto o processo de Deus não purificar o teu coração. Mas o Senhor veio aqui dizer que ainda dá tempo de você alinhar o teu coração com os propósitos dEle. O Senhor veio dizer aqui nessa noite, que hoje, nessa noite, o Senhor vai reavivar sonhos, que nessa noite o Senhor vai levantar homens e mulheres, que vão cumprir propósitos extraordinários, para a glória do nome do Senhor, porque não vivem de ressentimento. Homens
Homens e mulheres que estarão dispostos a sofrer o que for necessário sofrer para que o nome do Senhor seja exaltado. Homens e mulheres que estarão dispostos a pagar um preço de vida, um preço de dedicação, um preço de tempo, um preço de recursos, mas estarão dispostos para que o plano de Deus para a tua vida se realize. Você precisa estar disposto nessa noite. Você precisa relembrar os sonhos de Deus nessa noite. E eu quero convidar você a ficar de pé. Agora, pois, não entristeçais, e nem vos pese os vossos olhos de me haver vendido para cá. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, não fostes vós que fizeste isso comigo, não fostes vós que intentaste isso contra mim, senão Deus que tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Sabe o que José entendeu? Tudo que aconteceu comigo não partiu de vocês, tudo que aconteceu comigo não foi plano de vocês, não foi porque vocês quiseram, mas tudo o que aconteceu até agora foi porque Deus quis que realizasse na minha vida. Para de culpar o teu irmão, cara. Para de culpar o teu irmão pelo teu fracasso ministerial. Para de culpar a tua irmã pela tua parada na caminhada. Muitas pessoas param na caminhada e começam a culpar pessoas. Muitas pessoas param de profetizar, profetas que se calaram. Rabaxanderebassuri alabás. Ministério de Música, pode vir. Profetas que se calaram. Profetas que se calaram por causa da perseguição de Jezabel. Profetas que se calaram por causa da perseguição de Acabe. Profetas que entraram para as cavernas. Sonhadores que pararam de sonhar. Essa é a noite de você voltar a sonhar os sonhos de Deus. Você precisa tomar uma decisão hoje, uma decisão de coragem. Você precisa nessa noite tomar um posicionamento de coragem e lá abrir mão de tudo aquilo que está no teu coração para viver verdadeiramente os sonhos de Deus. Sabe o que mais se ouve quando uma pessoa chega nova na igreja? Uma pessoa que já é crente chega na igreja. Sabe o que mais se ouve? Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo lá na outra igreja, eu fazia aquilo outro, eu fazia aquilo outro, eu fazia aquilo outro. E aí o coração do pastor começa a se alegrar. Fala assim, poxa, que legal, chegou uma pessoa que tem uma túnica de várias cores. Mas aí em determinado momento o discurso muda, a pessoa fala assim, mas cometeram muitas injustiças comigo. Mas eu fui perseguido, eu fui humilhado, eu fui maltratado. Mas aconteceu isso, porém, entretanto, e aí quando entra o mais, é como um balde de água fria, porque você esperava que aquela pessoa estivesse disposta para o reino, mas o que ela revela, na verdade, é que o seu coração está cheio de amargura, está cheio de angústia, está cheio de dor, e antes de servir, ela vai precisar ser tratada. Antes de servir, ela vai precisar passar por um processo de cura, de restauração, de renovo. E talvez essa seja a sua condição, meu amado. De repente você já fez muito para Deus e para a sua obra, mas a perseguição dos irmãos fez você parar. E o Senhor te trouxe aqui para você ouvir que não foram eles que fizeram isso com você, fazia parte do processo de Deus. Fazia parte do plano de Deus para que você fosse aperfeiçoado. Fazia parte do plano de Deus para que você fosse colocado num nível mais alto. Fazia parte do plano de Deus você passar por tudo isso, porque é no sacrifício que o nome dele é glorificado, é na oferta que o nome dele é exaltado, é na injustiça que a justiça dele aparece. E eu quero orar por você nessa noite. Não só por aqueles que foram
injustiçados, ou que estão com o coração ainda precisando liberar perdão, por esses também, mas eu quero orar por você que verdadeiramente sonhou os sonhos de Deus para a sua vida, mas nesse momento você está muito difícil para você. Nesse momento está muito difícil para você, porque a perseguição está sendo muita, a dor está sendo muita, a injustiça foi grande, e aí você está pensando em parar, você está pensando em abrir mão dos sonhos. Talvez o sonho não esteja tão valendo a pena assim. Eu quero dizer para você, olha, vai valer a pena, meu amado. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Sabe por quê? Porque se você tomar esse passo hoje, se você tomar esse posicionamento hoje diante de Deus, é o Espírito Santo que vai fazer todo o resto. É Ele que vai dizer para você, Ele que vai trabalhar no teu coração e vai te deixar prontinho para a realização dos planos dEle na tua vida. O processo, ele só existe até o momento que a gente não entende. No momento que a gente começa a entender, aí o processo não faz mais nenhum sentido. Então, se você entendeu agora, é porque chegou o fim do processo, está na hora de Deus começar a realizar os sonhos da tua vida. Se você entendeu essa palavra e falou assim, poxa, para mim, até hoje eu estou dando murro em ponta de faca, até hoje parece que eu estou marcando passo no mesmo lugar. Se você entendeu e recebeu essa palavra, então está cumprido o plano de Deus na tua vida, está cumprido o propósito de Deus na tua vida, está cumprido o propósito do processo, agora Ele vai realizar os sonhos dEle na tua vida. Rebanda show, managassuri, andere baixando, rabás. Sou managassu, biandere baixuri, andarabás. Recantere bassuri, alabaixou, managassu. Debanda chora, alabassuri, andere baixando, arabás. O Senhor está ressuscitando sonhos. Não haviam sonhos que estavam só guardados, haviam sonhos que estavam mortos. Haviam sonhos que estavam esquecidos, e o Espírito Santo está trazendo à memória agora aquilo que você sonhou, os sonhos que Ele colocou no teu coração, e o Senhor está dizendo, ainda dá tempo. O Senhor está dizendo, olha, ainda dá tempo de eu realizar tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que eu plantei no teu coração. Ainda dá tempo de você realizar os teus sonhos, os sonhos que estão alinhados com o propósito de Deus. Ainda dá tempo. Deixa eu te falar uma coisa, você não está velho demais para realizar os teus sonhos. Você não está velho demais, você não está velha demais para realizar aquilo que Deus colocou para você sonhar. Não está. O livro do profeta Joel diz: os nossos anciãos sonharão sonhos. Os velhos sonharão sonhos e os jovens serão visionários. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está dando visão a jovens. Deus está gerando novos sonhos no coração dos jovens desse lugar. Deus está dando visão, jovens visionários, e velhos que sonham, velhos que realizam sonhos. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, eu quero que você entregue tudo aquilo que está no teu coração para o Senhor. Você fala: Senhor, foi por causa disso que eu parei. Fala para Ele: Senhor, eu parei por causa disso, eu estava ressentindo isso até agora, Senhor. Mas hoje eu ouvi uma palavra, Senhor, que isso não veio de ninguém, isso veio de Ti para me aperfeiçoar. Então, Senhor, eu quero aceitar o Teu processo e quero, Senhor, estar alinhado com os Teus propósitos.